Então escuta aí. Deixa eu levar para você agora a questão da graça. Eu tenho visto aí muita gente debatendo sobre isso. Não, a doutrina da graça. Não, porque tem que estar na graça, mas guardar a lei. Não, só vale guardar a graça, porque não tem mais pecado. Porque Cristo já aniquilou o pecado. Estamos na graça. Não tem mais inferno. Não tem mais perigo. Não tem mais, o pecado não existe mais. Quem disse isso? Se o pecado não existisse mais, a gente estava glorificado. Se o pecado não existisse mais, a gente já estava com Cristo lá nos céus. O pecado existe ainda. Isso é tão verdade que a gente ainda está no corpo, sujeito ao pecado. Por isso que a gente tem que vigiar, para não ser desviado, voltar novamente à escravidão do pecado, porque o cristão que está em Cristo, pela graça de Deus, ele tem que vigiar para não cair da graça. Aí fica uns homens aí que sabem manipular a palavra, que sabem usar texto para mostrar sabedoria e levar o engano para os simples que não examinam. Fica dizendo que não tem mais pecado, que já estamos na graça, não precisa mais nada, não tem mais pecado, Jesus já aniquilou o pecado. O pecado é aniquilado quando eu me converto a Cristo. Então, o que é aniquilado é a culpa do pecado sobre mim. O pecado permanece. E eu tenho que perseverar em andar na graça que eu recebi, pela qual fui justificado, para que eu não venha abandonar essa graça, para que eu não venha cair desta graça. E isso é um fato. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, vai dizer isso aos irmãos, para que eles tivessem cuidado, para não cair da graça. O que é cair da graça? É você ser desviado do que o Evangelho nos informa. É você abandonar o sacrifício de Cristo e buscar se justificar por rituais, por ordenança, por vida de igreja. Você está entendendo isso? Então quero ensinar você aqui agora a verdade sobre a graça e sobre a lei que foi abolida. A lei que foi abolida foi a lei cerimonial, os rituais que Deus estabeleceu na velha aliança com o povo de Israel, para o povo ter contato, comunhão com ele, através de rituais, de sacrifícios, como os animais oferecidos para a expiação do pecado, para que o povo continuasse em comunhão com Deus. Isso tudo era temporário. Por exemplo, o templo, que era o lugar onde o povo ia buscar oferecer a sua adoração a Deus, isso tudo era temporal, era na velha aliança, como por exemplo, os sacerdotes, que eram os homens que faziam o intermédio entre Deus e o povo, na velha aliança, aonde o povo tinha que ir oferecer o animal, o sacerdote é quem fazia a expiação pelo povo, não era o povo. O povo levava o animal para o sacerdote, e quem fazia a expiação era o sacerdote. Isso era na velha aliança. Hoje eu não preciso mais ir a nenhum sacerdote, pastor, papa, padre, como hoje o povo é ensinado. Não, aí é homem de Deus, é ungido. Eu tenho que ir lá nele para ele interceder por mim. Eu tenho que ir para a igreja porque lá está o homem de Deus no altar. Altar é coisa pagã. Não existe isso na igreja de Cristo. Nós, cristãos, não somos orientados a estar dentro de nenhum ambiente para estar buscando uma adoração a Deus por meio de um homem no altar, onde eles fazem a igreja lá, que diz que é o templo, tem nada a ver com o templo judeu, e colocam um altar, onde o povo tem que estar adorando a Deus, a partir daquele ponto, onde eles estão ali como mediador. Isso é heresia. A igreja não foi ensinada a isso. Os apóstolos não criaram esse sistema igreja, que hoje o povo faz questão de colocar na mente dos simples que ali é a casa de Deus, que tem que ir adorar no templo. Isso era para os judeus no Velho Testamento. Então, o que foi abolido foi esse sistema sacrificial, ritualístico, o sistema cerimonial. O que foi abolido da lei foi isso. Matar é pecado ainda. Roubar é pecado ainda. Isso não foi abolido. Alguém diz, então, os 10 mandamentos continua. Continua. Mas o sábado não, está incluído nos 10 mandamentos, mas o sábado não, porque o sábado era incluído dentro de uma lei cerimonial.
Se você não guardar o sábado, você não está pecando contra Deus nem contra o próximo. Pecado é você transgredir a lei de Deus. E Jesus, ele não pecou, porque Jesus não guardou o sábado judeu. Tanto é que foi questionado. Aonde Jesus vai dizer que ele é maior do que o sábado, que o sábado não é para ser idolatrado como um dia santo. O sábado é para servir o homem, não é para o homem servir o sábado. Os adventistas, né? Os adeptos da doutrina adventista do sétimo dia, que é formulada por seus líderes, Ellen Goldwhite, Charles Miller, eles acreditam que tem que guardar o sábado, que é um sinal de quem é de Deus. O sinal é guardar o sábado, não. O sinal de quem é de Deus é o Espírito Santo, que só recebe quem crê em Jesus Cristo. Não é quem está dentro de uma igreja guardando ritual e cerimonial. Então, o que foi abolido foi essas coisas da lei. A lei, quando diz a lei foi abolida, a questão dos rituais, que era o que o homem fazia para chegar a Deus. Eu não preciso mais, para ir a Deus, buscar um templo, buscar um sacerdote. Eu não preciso mais, para receber remissão de pecado, oferecer flagelo, penitência, sacrifício, como tem muita gente aí ainda vivendo isso. A lei pedia para o povo judeu para ir levar um animal, quem oferecia como expiação a Deus era o sacerdote. Eu não preciso mais viver um ritual cerimonial para buscar Deus. O novo pacto de Deus, que é a nova aliança, que é o novo pacto, o novo caminho, o novo meio que Deus estabeleceu para o homem chegar a Ele, receber remissão de pecado, ter a comunhão com Ele, receber a bênção dEle, estar livre da condenação. Não é mais por nenhum ritual, nem um ritual. Não é guardar sábado, não é dar dízimo, não é ser batizado dentro de água por homem em igreja, não é estar dentro de nenhuma igreja ritual como se fosse templo, casa de Deus. Não. Jesus não trouxe isso para ninguém. O Evangelho não informa isso a ninguém. O novo pacto, a nova aliança não pede mais isso. O que foi abolido foi isso, que era pedido para os judeus na velha aliança. Ei, para os judeus. Que hoje tem muita gente querendo viver como judeu, ó, indo para o templo, dando dízimo, guardando sábado, fazer sacrifício ritual de batismo. Só fica nesse movimento anátema quem ainda está cego e preso porque não conheceu a verdade ainda. Eu passei um tempo cego e preso dentro do sistema religioso, achando que eu era mais santo, tinha mais Deus na minha vida, por estar dentro de igreja, cumprindo ordenança, vivendo sacrifício, ritual e cerimonial religioso. Eu vivia isso. Hoje eu fui liberto. Por quê? Porque eu conhecia a verdade. Eu não tinha ainda me aprofundado na verdade. Eu criei em Jesus, mas continuei preso no sistema. E Jesus, ele veio para libertar a gente do sistema, do fardo pesado do sistema, da mentira do sistema, por onde o diabo tem prendido e privado muitos da graça de Deus. Então, o que foi abolido na lei foi o sistema sacrificial, que obrigava, que pedia ao homem rituais, sacrifício, cerimonial, para chegar a Deus, para adorar a Deus, para receber o perdão de Deus. Era através desses rituais, dos cerimoniais. Na nova aliança, mas não.